Olá, bem-vindo a mais uma videoaula do canal Programação Nerd. Meu nome é Vinícius e na última videoaula começamos a criação do projeto utilizando o conceito de arquitetura em camadas, que são também conhecidas pelas três camadas, né? Apresentação, negócios e acesso a dados. Para quem ainda não viu essa videoaula, eu vou colocar o link logo abaixo aqui. Bem, na videoaula de hoje, vamos continuar a criação do projeto, tá? E dessa vez nós vamos começar pela camada de dados, tá? Acesso a dados, ou como eu havia dito no vídeo anterior, DAO, né? Então nós vamos adicionar o modelo de dados, tá? Conhecido como Entity Framework, né? Nesse projeto, ok? E antes de começar já a prática, eu vou falar um pouquinho, tá? Vou explicar rapidamente aqui o que é e como alguns dos principais pontos aí do Entity Framework. Bom, então pessoal, o que é o Entity Framework? Tá? De forma bem grosseira, o Entity é uma ferramenta que nos permite mapear objetos relacionais. Tá? O que é isso? Ele nos permite trabalhar com as classes que são as entidades, né? E essas classes correspondem às tabelas do banco de dados, tá? Uma estrutura de banco de dados. Então, resumindo, nós podemos dizer que o Entity ele nos permite manipular os dados das classes, né, que foram mapeadas do banco de dados, eliminando a necessidade de ter que escrever códigos SQL, tá? Uma vez que nós temos a interface ali de controle, de comando do Entity. Então, por exemplo, para inserir um registro, consultar, deletar, então nós fazemos isso de forma mais simples, ok? E a estrutura do Entity converte isso em comandos, tá? Para trabalhar dentro do banco de dados, ok? É como a gente pegar a ideia, por exemplo, de uma tela. Tá? Uma tela também segue a mesma ideia. O que é uma tela? Por trás da tela, dos botões, das caixas de texto e tudo mais, nós temos códigos. E quando o usuário clica em um botão, o que é feito? Um código que está ali atrás executa a função, tá, do botão. Então, a ideia do Entity é a mesma coisa. Tá? Então, para a gente não ter que se preocupar com a implementação de banco de dados e tudo mais, então nós podemos utilizar esse modelo de dados, tá? Chamado Entity Framework. Aqui nós vemos um diagrama, tá, de representação do Entity. Eu tirei esse diagrama do site da Microsoft, tá? E nele nós podemos ver a representação então das camadas de um projeto, né, utilizando o Entity, tá? Primeiramente aqui nós temos a camada da aplicação, tá? Em segundo lugar, nós temos aqui para fazer o intercâmbio das informações, né, dos dados, nós temos a interface ORM. Então, o que é isso aqui? ORM vem de Object Relational Management, ok? Então, o que é? É o responsável por cambiar, tá? Fazer a troca de informações entre as camadas da aplicação, né? E todo o acesso, né? O caminho de acesso ao banco de dados, tá? Que está aqui embaixo. Então, aqui nós temos o banco de dados, ok? Então, quando a gente fala de ORM, nós temos o Entity Framework é um deles, ok? E nós temos alguns outros ORMs, tá? Outros exemplos são o Hibernate e o N-Hibernate, por exemplo,
tá? Esses também são exemplos de ORMs, ok? Em segundo lugar aqui, como eu disse, aqui nós temos a camada de aplicação, a interface ORM, e aqui nós temos o modelo, tá, de dados. Nesse caso, nós estamos utilizando o entity aqui, né? Então, aqui esse modelo, ele descreve, como ele até está dizendo aqui, ó, ele descreve o mapeamento dos objetos relacionais, tá? Quando nós adicionarmos esse modelo na aplicação, nós vamos poder ver melhor como que funciona isso, tá? Como que é organizada essa estrutura dentro da aplicação. Aqui abaixo nós temos o ADO.NET Provider, né, que é o driver, tá, para ele conseguir chegar no banco de dados, ok? Então o Entity Framework utiliza esse cara aqui como driver, tá, de acesso ao banco. Aqui nós temos todo o fluxo de troca de informações, como consultas, atualizações, inserções, deleções, ok? E aqui abaixo é o nosso banco de dados, ok? Então, nós temos uma estrutura até que simples, né, podemos dizer assim, e todo o trabalho, né, de conversão e comunicação, ele fica aqui, tá? Então, o modelo de entidade, ele está aqui, ok? Que é o que nós vamos adicionar na aplicação, tá? Continuando, tem alguns pontos importantes quando nós falamos em Entity Framework, que é os tipos de mapeamento, tá? Que o Entity ele disponibiliza para a gente, ok? Então, nós temos 3 tipos. Deixa eu posicionar aqui. Ok. Nós temos 3 tipos. O primeiro deles é o Model First, o segundo é o Database First e o terceiro é o Code First, tá? Então, quando vocês ouvirem esses 3 termos aqui, eles se tratam dos tipos de mapeamento, né, do Entity Framework, tá? O que é isso aqui? Vamos ver aqui com mais detalhes. Então, o primeiro deles aqui é o Model First, tá? Como que funciona esse tipo de mapeamento? Nesse modelo aqui, primeiro nós criamos, tá, as entidades, ok? Então, nós criamos as entidades dentro do projeto, tá? E depois nós geramos o banco de dados a partir desses modelos aqui, tá? Dessas entidades que nós criamos via designer, ok? Depois, na hora que nós formos adicionar o entity ao projeto, eu vou mostrar onde que isso é feito, tá? Então, primeiro, nesse modelo, primeiro nós criamos aqui pelo designer visual as entidades e depois essas entidades elas vão ser convertidas, tá, na base de dados, ok? Então elas vão se transformar na base de dados, certo? O segundo modelo é o Database First, tá? Então, Database First é o contrário do que eu falei agora, tá? Aquele nós criamos primeiro as entidades, né? Criamos as entidades primeiro e depois transformamos essas entidades no banco de dados, tá? Esse aqui é o contrário. Primeiro nós criamos, né? Nós já temos o banco de dados, certo? E aí nós criamos o modelo de entidades a partir desse banco de dados, tá?
Então, é o que nós vamos utilizar aqui no projeto. Vai ser esse modelo aqui, porque nós já temos o banco de dados. Então, nós vamos mapear esse banco e criar o modelo do entity a partir do banco de dados. E o terceiro é o CUD First, tá? Ele é similar ao Model First, porém, ao invés da gente utilizar um designer visual para criar as entidades, nós criamos tudo via código, tá? Por modelos, né? Nós criamos essas entidades e depois transformamos ela na base de dados, ok? Então, ele é similar ao Model First, só que aqui nós não temos o designer visual, né? Nós implementamos tudo via código e depois geramos o banco de dados a partir desse modelo, ok? Bom, sobre o Entity, pessoal, tem muita coisa, né, que dá para falar. Uma coisa também que eu acabei já esquecendo, ele também nos permite trabalhar com as expressões lambda, ok? A gente consegue fazer consultas nesses objetos, enfim, tudo que a expressão lambda link nos permite fazer, aqui também no Entity não é diferente, tá? Ele também tem alguns outros recursos, por exemplo, como o Query Builder, que é um dialeto, né, de SQL, tá? Similar a um SQL dentro do nosso código. Tá? Então ele permite escrever as instruções SQL, né, parecido com SQL, dentro do código, tá? E também toda a parte de inserção, atualização, exclusão dos registros via interface entity, tá? Então, na prática, vamos ver como funciona. Vamos adicionar agora esse modelo no projeto e vamos ver na prática como vai funcionar isso. Então eu vou abrir aqui meu Visual Studio. Vou abrir o projeto que nós criamos na aula passada. Pronto. Então, para quem lembra, nós criamos o projeto e criamos as 3 camadas, tá? Que é a camada de negócios, a camada de acesso a dados e a camada de apresentação. Ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Na camada de acesso a dados, né, que é onde vai ficar esse modelo de dados, né, o Entity Framework, ele vai ficar dentro da camada de acesso a dados. Tá, ok? Então, nessa camada, nós vamos agora adicionar, tá, esse recurso ao nosso projeto. Então, como que nós vamos fazer isso? Aqui, com o botão direito em cima do projeto aqui, do DAW, então, botão direito aqui, add new item. Aqui nessa janela, nós vamos selecionar aqui a guia Data, né? Data. E vamos sobre esse template aqui, tá? Adonet Entity Data Model, ok? Que é o nosso modelo de dados Entity Framework, tá? Então, eu vou clicar aqui sobre ele e vou dar um nome aqui para ele. Vamos colocar assim, DB Context, tá? Depois eu vou explicar o porquê de context, tá? O que é um contexto dentro desse conceito do entity, tá? Então, vou colocar este nome para ele, dbContext, tá? Aqui é a extensão, tá? EDMX, e vou clicar em add.
Então aqui é o que eu disse há pouco, tá? É o tipo, como nós vamos mapear, tá? Essas entidades. Então esse Entity Model é o que eu disse aqui no caso. Esse aqui seria o Model First, tá? Porque nós vamos criar um modelo aqui, né? Vamos criar as classes e a partir dessas classes nós vamos criar um banco de dados, tá? Então essa opção aqui seria o Model First. E aqui nós temos o Database First, tá? Que eles até está dizendo aqui, gerar de um banco de dados, tá? Então nós vamos gerar um modelo a partir de um banco de dados que nós já temos, tá? Que foi criado no vídeo anterior. Então eu vou selecionar aqui a primeira opção, ok? E vou clicar em OK, em Next. Bom, aqui ele está perguntando para a gente, tá? Tá pedindo para selecionar o caminho, né? Onde que está essa base de dados, ok? Então, onde que está essa base de dados? Como é a primeira vez que eu estou adicionando, ele não aparece aqui para mim, tá? Nós vamos clicar então em New Connection. Eu vou digitar aqui o nome da instância, tá? Da minha base de dados. E vou selecionar o banco de dados Web Service, que nós criamos no vídeo anterior. Vou clicar aqui em Test Connection para ver se está tudo ok. Bom, certinho, ele testou a conexão, tá ok. Vou clicar em OK. Então aqui nós já temos a connection string, tá? Ela é um pouquinho diferente daquela que nós estamos acostumados, por exemplo, quando nós criamos o acesso a dados dentro do projeto, porque aqui ele contém algumas outras informações do metadata, que eu vou mostrar depois, tá? O caminho dessa base de dados. Então tem algumas outras opções, informações aqui que na connection string normal não vai ter, tá? Então aqui eu vou colocar um nome, ok? Que aqui será o nome do nosso contexto, tá? Do nosso container de entidades, ok? Então ele já sugeriu aqui para mim, né? Web Service Entities. Eu não vou mexer, vou deixar assim mesmo. E vou clicar. Essa opção aqui tem que estar selecionada, tá? Que aqui nós estamos falando que é para ele salvar o caminho, né? A connection string no appconfig da nossa aplicação com esse nome aqui, Web Service Entities, tá? Feito isso, vou clicar em Next. Olha, ele já está trazendo para mim toda a informação do banco de dados. Então aqui nós temos, ele está pedindo para eu selecionar os objetos, tá, que eu quero incluir no modelo, né, os objetos do banco de dados que eu quero incluir no modelo. Tá, então aqui nós vemos as tabelas, as views e as store procedures and functions. Tá, então, se nós virmos aqui, clicar aqui para expandir, ele vai trazer o esquema padrão, que no caso é o DBO, né? Nós não criamos nenhum esquema, então ele vai trazer o esquema padrão. E dentro desse esquema, nós temos as nossas tabelas, que é a tabela produto, produto categoria, certo? Então nós vamos selecionar essas duas tabelas. E aqui em Store Procedure and Functions, nós vamos também selecionar a nossa Procedure, Store Procedure, que nós criamos para consultar as informações. Tá, então ela está aqui, Store Procedures and Functions, esquema DBO,
e USP consultar produto. Ok? Então vou selecionar ela também. Ok. Aqui também tem algumas outras opções abaixo, tá? Incluir as chaves estrangeiras, né? As colunas de chaves estrangeiras no modelo, vamos deixar marcado. E também importar as Store Procedures e funções selecionadas dentro do nosso modelo, tá? O nome aqui vai ser o nome do namespace. Nós vamos deixar assim, Web Service Model, tá? Que é o que ele trouxe por padrão aqui pra gente. Ok? Então esse aqui vai ser o nosso namespace dentro da aplicação, tá? Bom, feito isso, eu vou clicar aqui em Finish. Já está adicionando para mim essas informações. Pronto. Nesse momento ele já mapeou para a gente, tá? A nossa estrutura do banco de dados. Então nós podemos ver aqui as entidades que ele criou, tá? Que uma é a tabela de produtos, né? E a outra é o produto categoria. E aqui, inclusive, ele já colocou para a gente a relação entre as duas, ok? Então ele já criou também a relação entre as duas entidades aqui para a gente, tá? Então eu vou clicar aqui em salvar, vou fechar esse diagrama, tá? Vou fechar aqui a seção referências. E aqui nós podemos ver o nosso DB Context, ok? Que nós acabamos de adicionar a esse projeto. Se nós clicarmos aqui duas vezes, ele vai abrir, né, aquele diagrama que eu havia mostrado antes, tá? Vamos olhar aqui o arquivo appconfig, tá? Vamos ver o que foi adicionado dentro desse arquivo. Bom, então aqui nós temos na seção de configuração, temos aqui, ó, como eu havia dito, a connection string, tá? Que ele adicionou dentro do appconfig. O nome que a gente deixou lá, né? Web Service Entities e a connection string, ok? Dentro dessa connection string aqui, ele tem o nome do nosso contexto, tá? Que é o nosso metadata. Depois eu vou mostrar o que é isso aqui. E tem também todos os outros arquivos que nós temos ali, como o diagrama, os arquivos que ele gera, né, no mapeamento da base, ok? Então esse appconfig aqui é muito importante para o funcionamento da aplicação, tá? Porque aqui estão contidas as informações do mapeamento, certo? Bom, agora que nós já adicionamos então o entity, né, o modelo de dados aqui na nossa aplicação, vamos compilar, vamos dar um clean aqui primeiro, né, botão direito na solution, clean solution, e vamos dar um build nessa solução para ver se está tudo ok. Botão direito na solução, build solution ou F6. Build executado com sucesso, tá? Então, nós já adicionamos o modelo de dados, né, Entity Framework aqui na aplicação. E no próximo vídeo, o que nós vamos fazer? Nós já vamos começar a criação da regra de negócios, do método de consulta, né, de produto, tá? E aí nós vamos ver como que nós vamos integrar então essa camada, né, que nós criamos agora, camada de dados, às outras camadas do projeto, tá? Então, para não ficar tão extenso, eu vou terminar esse vídeo aqui, ok? E no próximo vídeo nós vamos continuar a criação dessa aplicação, ok?
já utilizando o modelo de dados Entity Framework, certo? Para quem ainda não se inscreveu no meu canal, clique em inscreva-se e também curta a fanpage no Facebook, que é Programação Nerd. Ok? Obrigado e até o próximo vídeo.